Saudações, investidor! Tudo bem com você? Eu sou o Franzin e você está no canal Aportando Conhecimento. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o fundo imobiliário CPTS11. E na verdade, a gente vai falar, o tema principal desse vídeo vai ser as atualizações que esse fundo aí vem passando nos últimos tempos e também um problema que ele vem passando também, que vem aí diminuindo bastante o quanto de dividendo ele poderia pagar. Porque na verdade ele fez uma alavancagem que acaba dando um certo prejuízo. E a gente vai explicar detalhadamente isso ao longo desse vídeo, beleza? Mas, explicando brevemente sobre o CPTS, ele é um fundo imobiliário de papel, gerido pela Capitânia, que é uma das melhores gestoras do mercado. É uma gestora muito ativa que, em vários momentos, comprou e vendeu outros fundos imobiliários em relação a fundos inteiros. Então ela conseguiu aglutinar vários fundos por dentro dela, conseguiu liquidar alguns outros fundos, então ela foi comprando cota, até atingir mais de 50% e pedir para vender o fundo inteiro, vender os imóveis e obviamente receber o valor depois. Então é uma gestora relativamente bem conhecida e o CPTS ele tem atualmente 2,8 bilhão de reais sobre gestão. Ele é um fundo até que relativamente antigo, lá de 2014, quando fez o seu IPO. E aqui, atualmente, ele vem sendo cotado a R$ 88,67. Aqui, muito próximo do valor patrimonial. Lembrando, obviamente, que o valor patrimonial de um fundo imobiliário de papel é basicamente o tanto de dinheiro que ele emprestou para vários empreendimentos através dos CRIs que ele tem. E um outro ponto importante também é que aqui você consegue ver uma subida bem grande da cotação dos últimos meses. Bem, na verdade, se você procurar aqui no canal nesse período, você vê que tem vários vídeos da gente falando sobre o CPTS e como estava interessante comprar esse fundo lá naquela época. Se você acabou perdendo a chance, perdendo aí o ponto de entrada correto, será que ainda compensa você comprar CPTS na data de hoje? Bem, essa resposta varia de investidor para investidor, mas para mim, na minha opinião e no meu perfil de risco, eu particularmente acabo deixando o CPTS de fora. E por que eu acho isso? Porque os CRIs que ele tem em carteira, ou seja, os empreendimentos que ele está emprestando dinheiro, a qualidade de crédito desses investimentos é muito boa. Ou seja, é muito difícil ele ter algum problema nesses investimentos. Ao contrário de outros fundos imobiliários de papel, que a grande maioria da carteira está simplesmente inadimplente, no CPTS a inadimplência é um problema muito distante, porque os CRIs que eles têm uma qualidade muito boa. Mas também, em contrapartida, por ter uma qualidade muito boa, é óbvio que esse empreendimento que eles estão aí financiando está pedindo uma menor taxa de juros. Então o rendimento do CPTS ele tende a ser bem mais baixo do que outros fundos imobiliários do setor de papéis. E também esse rendimento ele é muito mais baixo porque o risco também é bem pequeno. E aqui nesse gráfico a gente consegue ver a taxa NTN-B, que na verdade são os títulos IPCA+, do governo, e aqui a taxa da carteira do CPTS. A gente vê que durante um bom período aqui eles ficaram extremamente próximos, agora que a taxa começa a cair um pouco, aqui esse spread começa a aumentar, mas durante esse período aqui realmente era um problema, até que eu comentava no canal, que eu virava e falava, poxa, você comprar o CPTS ou você comprar um título público, poxa, o risco é pequeno do CPTS, mas o risco do título público é zero e o rendimento não está tão distante assim. Então, na minha opinião, nesse período aqui não era tão bom investimento assim, apesar de eu ter feito vários vídeos falando que naquela queda, muito provavelmente, as cotas do CPTS depois subiriam e obviamente foi aí o que aconteceu. Então, se você comprar hoje as cotas do CPTS no preço atual, ali muito próximo dos R$ 88, você vai receber líquido na tua conta IPCA mais 6,81, que é bem melhor do que o IPCA mais 5 que você recebe num título da TNB. Lembrando que esse título ainda vai ser tributado em 15%, algo que não vai acontecer no CPTS, porque ele é um fundo imobiliário. Então aqui a gente consegue ver que um rendimento de 6,81% para o longo prazo é um rendimento até que bem interessante, mas na minha opinião existem outros fundos pagando até bem mais do que isso. Então por isso, na minha opinião, eu fico um pouco de fora de comprar o CPTS no momento atual. Mas isso não significa que a gente vai parar de falar do CPTS aqui no canal. Porque, poxa, por mais que para mim não faça sentido comprar mais CPTS no momento atual, eu ainda tenho CPTS em carteira, acredito que muitos de vocês também tenham o CPTS em carteira, então a gente segue aí analisando esse fundo. E um fato bem interessante aqui é que esse fundo ele vai passar a ser negociado como um fundo cota base 10. Então atualmente a sua cota está ali próximo a R$ 88, e em algum momento essa uma cota cotada a R$ 88
vai se transformar em 10 cotas cotadas a R$ 8,80. Financeiramente não muda nada para o investidor, mas agora se você quiser comprar mais uma cota desse fundo imobiliário, com algo próximo ali a R$ 10, você já consegue comprar, o que é algo aí até que mais interessante. Então eu coloquei esse fato relevante aqui no vídeo só para ficar no seu radar que isso vai acontecer, porque eu tenho certeza que no dia que realmente acontecer esse desdobramento, vai chover de gente perguntando por que o CPTS está caindo 90%. E na verdade o que está acontecendo é só o desmembramento de cotas. Pois bem, mas agora sim, vamos falar do principal problema na atualidade do CPTS, que é a alavancagem desse fundo imobiliário, que é na verdade o que está destruindo uma parcela considerável do lucro que esse fundo teria. Ou seja, ele está distribuindo menos rendimento por conta dessa alavancagem que ele fez. Mas antes de tudo, agora que a gente vai entrar no assunto principal do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, caso você esteja gostando dos vídeos, que isso vai fazer você ficar por dentro dos próximos vídeos também. E se você for um investidor iniciante ou não tão avançado assim no setor de fundos imobiliários, eu vou estar recomendando que você faça aí a nossa mentoria que a gente tem no canal. Se você se interessar, é o primeiro link nos comentários. São mais de 70 aulas abordando diversos assuntos sobre fundos imobiliários. Realmente aí é um curso bem completo, tá bom? Mas agora sim, vamos falar do principal problema do CPTS, que é a alavancagem. Então, na verdade, o que está acontecendo com o CPTS? Basicamente, se a gente fazer as contas, a gente vê que 68% desse fundo imobiliário está alocado em CRIs, 27% em outros fundos imobiliários e aí 3,6% em caixa. Só que qual que é o grande problema? Ele tem quase 500 milhões de reais, 484 milhões para ser um pouco mais preciso, em CRIs compromissados. Ou seja, 16%, quase 17% do patrimônio líquido desse fundo imobiliário, ele está alavancado. Como assim ele está alavancado? Ele emprestou esse dinheiro através desse CRI sem ter o dinheiro em caixa. E ele fez uma alavancagem para que isso aconteça. Então, por um lado, ele comprou esse CRI sem ter o dinheiro para pagar por esse empréstimo e fez uma alavancagem com algum banco que ele paga por essa alavancagem CDI mais 8,1% ao ano, enquanto que ele vai receber os rendimentos desses CRIs que ele acabou comprando e fazendo essa alavancagem. Só que qual que é o problema disso? Esses CRIs, a grande maioria deles, são em IPCA, enquanto a alavancagem ela é em CDI. Ou seja, vai dar problema aí, não é mesmo? Então, como essas duas dívidas estão em indexadores diferentes, elas se movimentam de maneira diferente. Então aqui a gente consegue ver, nesse gráfico aqui, a parte azul, a gente consegue ver a rentabilidade desses CRIs, a rentabilidade dessa parte alavancada desse fundo imobiliário. E em cinza, a gente consegue ver o custo da compromissada. A gente consegue basicamente ver o quanto ele está gastando para manter essa compromissada. E aqui em cima, nessa parte, a gente consegue ver o rendimento, a soma de um dividido pelo outro, obviamente em percentual, de quanto que ele está recebendo ou pagando mês a mês. E a gente percebe que aqui nos últimos meses, nos últimos 2 meses, aliás, essa conta fica negativa. Ou seja, ele está pagando mais dinheiro para manter essas compromissadas do que ele está recebendo. E obviamente está ficando com esse risco também desses CRIs que ele colocou em portfólio. Ou seja, isso daqui está sendo uma operação bem ruim para o CPTS. E por que ele fez isso? Bem, basicamente esse fundo ele estava esperando fazer uma nova emissão. Ele queria chamar uma nova emissão de cotas e botar mais dinheiro para dentro. Só que aconteceu que a cota acabou caindo muito e ele conseguiu não fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial. E por conta disso, ele ficou um tanto alavancado e aí, com a queda da inflação, o rendimento desses CRIs que ele tem em portfólio caiu, enquanto o rendimento, o quanto ele paga pela taxa de juros da compromissada, acabou que não caiu, continuando alto, porque a Selic começou a cair só agora, e isso vai gerar então esse grande problema dele ter que pagar pela compromissada, o que realmente é bem ruim. Ainda é um valor até que pequeno, cerca de 0,5%, mas é possível que ao longo dos próximos meses isso se torne um valor ainda maior. Então por isso que você tem que ficar atento quanto a isso, esse risco adicional que o CPTS está pondo na sua carteira, que ao meu ver é um risco desmedido, é um risco que não deveria estar ali, ele está trazendo mais risco do que retorno, e por isso essa alavancagem, na minha opinião, deveria ser desfeita. Mas isso não é algo tão simples assim, e se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, é só pedir aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo exclusivamente sobre alavancagem de fundos de papel. Mas esse vídeo vai chegando ao fim, e se você gostou deixa o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo.